Deus abençoe nossos pequenos. Vamos abrir a palavra, queridos, na segunda carta de João. Segunda carta de João. Tem apenas um único capítulo e nós vamos lê-lo todo, do versículo 1 ao versículo 13. Segunda de João. Texto que já está aí projetado, se você tiver também condição de abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, sempre é importante. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como você já tem ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. Amém. Amados irmãos, iniciamos neste domingo uma nova série de mensagens e a partir desse domingo conversaremos sobre as chamadas cartas gerais do Novo Testamento. Como você deve saber, o Novo Testamento possui 27 livros. Desses, 21 são classificados como cartas. E aí, desses 21, nós temos as famosas cartas de Paulo, 13 cartas do apóstolo Paulo. Cartas que Paulo escreveu para irmãos e igrejas que trabalhavam com ele. Existe um outro conjunto de 8 cartas, que são chamadas cartas gerais. Então, são as cartas aos Hebreus, carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. São chamadas de cartas gerais porque são escritas para igrejas e líderes que nós não conhecemos. Então, as cartas de Paulo são chamadas pelos destinatários, enquanto as gerais, pelos autores. Então, veja, Romanos é a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Tiago vai ser a carta que Tiago escreveu. A exceção aí é a carta aos Hebreus.
em que o título tem mais a ver com o conteúdo da carta. Ela não foi escrita nem para alguém chamado hebreu, não foi escrita por alguém chamado hebreu, nem para um grupo de hebreus. Ela vai refletir sobre a situação espiritual dos cristãos em comparação com os hebreus do Antigo Testamento. O título da nossa série é, como está aí, O Caminho. O desafio de você encontrar, permanecer e reencontrar. Porque o público dessas cartas gerais é muito parecido com o nosso. Como hoje, naquela época, havia pessoas que estavam fora do caminho do Evangelho, pessoas que praticavam diferentes tipos de cultos, adoravam diferentes tipos de deuses e que precisavam encontrar o caminho de Jesus. Outro grupo, que possivelmente formava a maior parte dos primeiros leitores desses livros, eram pessoas que já tinham iniciado no cristianismo, já tinham conhecido o caminho, mas estavam com dificuldades de permanecer no caminho. E ainda há um terceiro grupo, pressuposto pelas cartas, que era daqueles que tinham abandonado o caminho. Alguns até se tornaram inimigos do caminho. Gente que abandonou a igreja, abandonou o evangelho, gente que precisava reencontrar o rumo da sua vida espiritual. Então a gente poderia resumir a realidade espiritual do nosso tempo, da nossa época, com essas três perspectivas. Quantas pessoas nós conhecemos que ainda não conhecem Jesus Cristo? Pessoas ao nosso redor que ainda não tiveram um contato com uma exposição clara, objetiva, adequada, sobre o que é o Evangelho. Quantos dos seus amigos, colegas, familiares estão fora do caminho? Mas também, todos nós conhecemos pessoas que já fizeram parte do caminho. Gente que já serviu ao nosso lado na igreja. Gente que um dia cultuou ao nosso lado, nessa igreja, em outra comunidade, e hoje está fora do caminho, distante. Pessoas que hoje, muitas vezes, só abrem a boca para falar da igreja, para criticá-la, falar mal. Agora, existem também aqueles que estão, neste momento, lutando para permanecer no caminho. Talvez essa seja a sua situação, é onde você está. Então você encontrou o caminho. Ou, numa outra perspectiva, o caminho encontrou você, a graça de Deus foi o seu encontro. Mas não tem sido fácil permanecer nele. Essa é, irmãos, em certo sentido, a luta constante de cada cristão. Manter-se no caminho todos os dias, nós enfrentamos desafios, tentações, provações, lutas, pecados, dores, fraquezas, que tentam nos afastar do caminho. Então esse desafio de permanecer, ele é constante. E é certo que há momentos mais difíceis do que outros. Pode existir, Tomara a Deus que exista na sua vida aquele domingo que você acorda animado para vir ao culto. Mas há domingos que a gente não tem vontade de sair de casa. Há dias que a gente se sente incomodado, animado, de falar com o Senhor, de separar um tempo de oração, de louvar, de cantar louvores, de ouvir louvores, de conversar sobre o Evangelho, de ler a palavra. Mas há dias que estamos tão frios espiritualmente que talvez se a gente encontrasse Jesus na rua, a gente mudava de calçada. Há momentos, claro, que a gente procura até a liderança da igreja para nos voluntariar ao serviço. É aquele momento onde você diz, poxa, pastor, eu quero servir na obra, eu quero me colocar à disposição.
e você serve com zelo, com dedicação. Agora, há momentos que a gente não quer nem ouvir falar de ministério, escala, serviço, trabalho. Há momentos que o desânimo toma conta, a fé enfraquece, pecados começam a encontrar brechas na nossa vida. E o desafio é: será que vamos permanecer? Então, nessa série de mensagens, nós queremos conversar sobre estes temas: encontrar o caminho, permanecer no caminho, reencontrar o caminho. Hoje, especificamente nessa mensagem, olhando aqui a segunda carta de João, vamos pensar no desafio do permanecer. Veja, e antes da gente aprofundar essa reflexão, eu gostaria de propor para você um propósito de oração, para ser executado aí durante essa série de mensagens, quem sabe começando hoje mesmo. Esse propósito ele tem duas etapas. Primeiro, você abrir aí o seu bloco de notas do celular, ou pegar um papel, ou na própria Bíblia, enfim, escrever alguns nomes. Nomes de acordo com estas categorias. As mulheres aí ganharam um caderno de oração, enquanto as mulheres, olha, é hora de praticar, é hora de usar. Então você vai listando nomes que vêm à sua mente. 3 grupos. Primeiro, pessoas que você conhece que estão totalmente fora do Evangelho, não cristãos. Segundo, gente que você conhece, que está afastada da igreja, já esteve na igreja, já serviu na igreja, mas hoje está longe. Terceiro, gente que está na igreja, mas você sabe que está fraco, enfrentando dificuldades, passando por lutas para permanecer no caminho. Tanto faz se sejam pessoas próximas ou não, isso não importa. Pode ser gente do seu convívio, pessoas que você mal conheça. Então, o primeiro passo é você parar, fazer ali uma lista de nomes. O que vier à sua mente, escreve, organiza. Segundo passo é orar. Trata-se de uma oração intencional, irmãos. O reino de Deus exige de nós orações intencionais com propósitos espirituais. Esse é o passo do nosso amadurecimento como cristãos e igreja. Superarmos as orações centradas só em nós mesmos. Superarmos as orações apenas com pedidos materialistas. Isso nos aproxima do jeito de Jesus orar. Orar pelo reino. Então, nessa oração, você vai fazer 2 pedidos. Ora pelo agir de Deus na vida dessa pessoa, naturalmente. Apresente o nome dela ao Senhor, interceda, Senhor, visite essa pessoa, visite com graça, a graça da conversão, a graça da restauração, a graça do fortalecimento para que a pessoa se mantenha de pé. Simples. Em seguida, é importante que você ore também pedindo o direcionamento do Senhor. Senhor, em qual dessas pessoas eu devo investir meu tempo? Talvez você ache essa oração estranha, mas lembre-se, em certa ocasião, o apóstolo Paulo ele tinha como propósito evangelizar uma certa região. O livro de Atos conta para a gente essa história. E Paulo se propõe a levar o evangelho para aquelas cidades. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o impediu. Veja você, o Espírito Santo impediu Paulo de ir evangelizar num certo lugar. E ele insiste. E a palavra diz que o Espírito Santo, mais uma vez, o impediu. Por quê? Porque naquela noite, o Senhor deu a ele uma visão, apontando para ele uma outra direção.
Deus tinha um outro propósito. Naquele momento, Deus queria que Paulo fosse evangelizar em outra cidade, outras pessoas. Então Deus tem o plano dele para todas as pessoas. Porém, ele usa diferentes pessoas para alcançar diferentes pessoas. Então, eu não sei para quem ele vai usar você. Eu não tenho essa resposta. Por isso, nós precisamos perguntar ao Senhor. Simples. Nosso tempo é limitado. Há pessoas que Deus vai usar você. Há pessoas que Deus vai usar outra pessoa. Note bem, não é de acordo com a sua preferência. Eu quero muito evangelizar fulano. Já outra pessoa, quero manter distância. Não. Isso é coisa de imaturos espiritualmente. Você não está nessa categoria. Você já passou dessa. Você está pedindo a Deus direção para que Ele use você para falar da palavra dEle para quem precise. Ele vai responder e você vai ter que obedecer. Amém, irmãos? Nosso compromisso de oração, irmãos, para essa semana, nosso compromisso de oração para essa série de mensagens. E eu tenho certeza que o Senhor vai atuar em nós, entre nós, através de nós. Então, olhando de forma específica ao nosso texto, vemos que é uma carta direcionada a uma igreja. O autor se identifica como presbítero e ele escreve a senhora eleita e seus filhos, o que entende-se é uma forma carinhosa de descrever a igreja. O último versículo, inclusive, vai indicar que ele escreve a partir de uma outra comunidade cristã, chamada de irmã. Então essa carta está preocupada principalmente com pessoas que são cristãs, gente que conhece a verdade, gente que experimentou a verdade em suas vidas, pela presença e o agir do Espírito. O versículo 4 é muito bonito, muito emocionante, quando ele diz que o autor encontrou alguns dos seus filhos, isto é, alguns dos irmãos daquela comunidade. E como é que ele encontrou? Ele diz que ele ficou alegre, porque os encontrou andando na verdade. Então, permanecer no caminho significa andar na verdade. Queria que você pensasse comigo nessa expressão, andar na verdade. Versículo 6, ele vai dizer que este foi o mandamento que recebemos de Jesus, andar em obediência, andar em amor. Então, todas essas expressões, elas se complementam. Permanecer no caminho, andar na verdade, andar em amor, andar em obediência. O verbo andar indica movimento. Trata-se de uma espiritualidade que não está paralisada, estagnada, não é uma espiritualidade morta, ela é viva. Agora, esse movimento, ele é qualificado. Note, estamos andando, estamos caminhando, mas não saímos do caminho. Por isso eles estão andando na verdade. Não é simplesmente perambulando por aí, se movimentando. Tem gente que está andando na mentira. Tem gente que está andando fora do caminho do Evangelho. Tem gente que está por outros caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que está andando na incredulidade, na superstição, no pecado. Portanto, não se trata apenas de ter movimento, não se trata apenas de ter agitação, digamos assim. É andar no caminho certo. Porque há caminhos errados. Há caminhos que não são de Deus. Há caminhos que não são o caminho. Há caminhos que não são evangelho, há caminhos que são morte.
há caminhos de destruição. Observe que o autor não está preocupado com performance. Não se trata de andar rápido ou andar devagar. Não se trata de andar sozinho. Não se trata de andar melhor do que o outro. Não é uma competição sobre quem anda melhor do que quem. Andar ao lado de outros irmãos. Andar comunitário. Porque podemos pedir ajuda, irmãos. Pedir ajuda para continuar andando. Não podemos parar de caminhar. Mesmo que em alguns momentos a gente caminhe um pouco mais devagar. O que não podemos fazer é deixar o caminho, abandonar o caminho, sair do caminho. Isso, irmãos, é testemunho. A filosofia da nossa sociedade, uma sociedade descrita por muitos estudiosos como uma sociedade líquida, de relações líquidas, é a era do descartável. Você usa e joga fora. Então tudo é muito rápido. As pessoas trocam, com uma rapidez impressionante. Troca-se de namorado, troca-se de emprego, troca-se de igreja, troca-se de sexo. Como quem vai passando stories e postagens nas redes sociais. Uma velocidade absurda. Tem gente que toda semana começa um novo emprego, todo mês um novo relacionamento, todo ano uma nova igreja, uma nova religião. Daí existe algo importante quando o autor diz para a gente: eu me alegrei quando eu encontrei seus filhos andando na verdade. A permanência deles no caminho lhe trouxe alegria. Já citei aqui algumas vezes uma frase que foi muito importante para mim no início da nossa igreja. E vez ou outra eu volto nela. Que diz que terminar bem é mais importante que começar bem. Porque a cultura nos estimula exatamente ao contrário. A gente quer começar bombando. O começo precisa ser espetacular, incrível. E aí quando a emoção do começo passa, o que a gente faz? Larga aquilo e começa outra coisa. Óbvio. Nosso negócio é começar. Começamos muito. Permanecemos pouco. Falta-nos perseverança. Falta-nos resiliência. Falta-nos permanecer no caminho. O Evangelho nos apresenta outro cenário. O profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 10, nos orienta: não desprezem os começos humildes. Jesus disse que o reino de Deus começa como a menor das sementes, que misteriosamente vai crescendo. O caminho do Filho de Deus para a nossa salvação começa de forma simples e humilde, na manjedoura, na vila de Belém, nas ruas da Galileia, em uma morte na cruz. Então, perseverança, irmãos, é testemunho. Muitas vezes a gente pensa em testemunho apenas como coisas incríveis que podemos contar para os outros. Fizemos coisas espetaculares. Mas cada dia que passa, algo que Deus vem colocando no meu coração é que, assim, o maior dos testemunhos, irmãos, que a gente pode compartilhar é o testemunho da permanência. Permanecer no caminho, servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com dedicação. Ao longo dos anos, a gente vai percebendo algumas situações. Tem gente que chega na igreja na velocidade 2.0. Faz e acontece. E
e com a mesma velocidade que chega, vai embora. Então essa pessoa, ela vai machucando a gente. Machucando quem caminha com ela. Ela vai deixando rastros. Como um vento que passa e derruba tudo ao seu redor. Causou. Permanecer no caminho. Outros permanecem. Às vezes, sem chamar muita atenção. Seguem firmes, ano após ano, servindo ao Senhor. São essas pessoas que mantêm a igreja de pé. São essas pessoas que sustentam o trabalho do reino de Deus. Eu vejo algo acontecer entre crentes em geral e também entre colegas pastores. De um lado você tem aqueles que vão desistindo no percurso. Gente que joga tudo para o alto e abandona. Abandona a igreja, abandona o ministério, abandona a fé. Mas também tem aqueles que continuam como se servir ao Senhor fosse o pior dos castigos. Então a pessoa continua, mas ela perdeu a alegria de servir. É como uma pessoa que continua casada, mas só reclama. Então a pessoa está na igreja, continua na igreja, mas ela só vê dificuldades, ela só tem críticas a fazer. Ela está dominada por um sentimento ruim. Está paralisada espiritualmente. Então não se trata apenas de continuar, obviamente, mas de permanecer bem. Não se trata só de ficarmos casados, presos em uma relação infernal. É ficarmos casados, bem. É estarmos na igreja, bem. É servir do ministério, bem. Porque essas coisas são bênção do Senhor. Se são bênção do Senhor, precisam nos fazer bem. Há pastores que eu conheço que são como funcionários contando os dias para a aposentadoria. Enquanto isso, há crentes que já se deram a aposentadoria, né? Já na cabeça deles, já combateram o bom combate, já encerraram a carreira, já guardaram a fé. Detalhe que passa despercebido é que quando Paulo disse isso, Paulo estava prestes a ser executado. A carreira dele terminou na morte. Como disse o Apocalipse, perseverar até a morte para receber a coroa da vida. Então você pode guardar a fé no dia que você morrer. Você completa a carreira no dia que você morrer. No dia que Jesus te chamar. Aí você vai para outra carreira. Agora a galera está mal entrando no combate e já quer encerrar a carreira. E acha que guardar a fé é pegar a fé e botar no guarda-roupa. Está errado, irmão. Tem gente que justifica o serviço na igreja dizendo assim, poxa, não, eu faço porque não tem ninguém para fazer. Ah, o pastor me pediu. Então, meu irmão, minha irmã, faça para Jesus. Se você entender que Jesus não vale a pena, não faça por mim. Não faça pela igreja. Porque sempre, a igreja, Jesus, as pessoas vão te decepcionar.
Sempre. Jesus não decepciona. Então, talvez seus olhos estejam embaçados, sua visão está distorcida, e você precisa pedir ao Senhor, como o próprio Jesus orientou lá no Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Peça ao Senhor colírio para que os seus olhos, que estão embaçados, sejam limpos, e você tenha uma visão clara do reino, da graça, do evangelho, da missão. Um dos meus personagens favoritos na Bíblia é Caleb. Já falei isso aqui também. Caleb foi aquele que, junto com Josué, foi enviado para espiar a terra, quando o povo saiu do Egito e tinha que tomar posse lá da terra prometida. Moisés envia 12 espias, 12 espiões, 12 inspetores, digamos assim, para avaliar a terra que eles iam tomar posse. E vão 12. E a terra tinha alguns problemas, algumas dificuldades. A terra tinha pessoas habitando, gigantes, gente armada. E 10 voltam desesperados, angustiados e dizendo: olha, deu ruim, a gente não vai conseguir, essa história toda vai terminar aqui, a gente precisa voltar para o Egito, porque a gente vai morrer, esse povo é muito forte, não daremos conta. Moisés nos iludiu, o Senhor nos enganou, está tudo errado. Josué e Caleb foram aqueles que disseram: não, está tudo errado, gente. Se Deus trouxe a gente aqui, Ele vai dar vitória. 10 olharam para o tamanho do problema. 10 olharam para os gigantes da terra. 2 olharam para o Senhor. Não é que a visão dos 10 estava errada. É que apenas eles não estavam olhando para o Senhor. Não é o que você está vendo, você está vendo. É verdade o que você está vendo. Só que você não está vendo o quadro completo. Você não está vendo a visão, a sua visão ela não está ampla demais, ampla o suficiente. Nesse cenário, nesse recorte, precisa ter o céu. Josué e Caleb se mantêm firmes. E aí a história passa, Deus, enfim, castiga aquele povo pela sua incredulidade, e aqueles 10, junto com todo o povo, nenhum deles entrou na terra. Apenas Josué e Caleb. Josué conduz o povo conquista a terra, e lá pelas tantas, no livro de Josué, no capítulo 14, Caleb olha para Josué e diz o seguinte: Josué, você lembra? 45 anos atrás, Moisés nos disse essas palavras. E o Senhor me preservou como havia prometido, lá quando Israel estava no deserto. Hoje eu estou com 85 anos. E continuo firme e forte, da mesma forma, do mesmo jeito daquele dia que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar a guerra, tão bem quanto naquela época. Então essa é a minha oração, irmãos. Essa é a minha oração por mim, é a minha oração por você. Meu desejo é que o Senhor me dê saúde para servir a Ele. Sempre. Sempre. Por quê? Porque é um privilégio, irmãos. É um privilégio. Não há um dia sequer que eu não pense no tamanho do privilégio de servirmos ao Senhor, apesar dos nossos pecados.
O privilégio que é a gente poder ser instrumento para abençoar alguém. Apesar das nossas limitações, falamos aqui da gente estar orando em prol da conversão de alguém. Você já imaginou isso? Você é o instrumento para que a vida de alguém seja transformada espiritualmente. Será que não tem gente melhor para o Senhor usar? Será que não tem uma outra forma do Senhor agir? Será que não tem um jeito melhor do Senhor agir? Você vai ter que usar você, logo você. É, isso aí. Privilégio. Privilégio de fazermos parte do reino de Deus e vermos o agir de Deus na vida das pessoas. Alegria, o poder de contribuir com o avanço do reino. E vendo aqui um pouquinho daquilo que experimentaremos na eternidade. Então, irmãos, é privilégio. É privilégio. É privilégio. Então você precisa manter o seu coração conectado, aquecido com essa visão. Porém, na caminhada, problemas surgem e a gente vai perdendo essa visão e aí a gente se atrapalha. 2 João nos ajuda a observar algumas dessas dificuldades que enfrentamos pelo caminho. Primeiro desafio para a gente permanecer no caminho é manter-se focado na verdade do Evangelho. As cartas gerais, elas estão muito preocupadas com o ensino da palavra. Tinha muita gente ensinando coisa errada, é o que ele vai chamar aqui do espírito do anticristo. Gente que ocupava as reuniões das igrejas para falar coisas, ensinar coisas que contrariavam a própria tradição dos apóstolos. Uma visão errada, falsa a respeito de Jesus. E quando a gente recebe um falso ensino a respeito de Jesus e do Evangelho, isso nos leva a uma espiritualidade equivocada. Então, o ensino distorcido me leva a uma prática distorcida. Então, o primeiro desafio é mantermos o coração alimentado pela palavra de Deus. Ouvir a palavra no culto, meditar em casa, conversar sobre a palavra durante a semana, manter a palavra ligada ao seu coração, ao seu ouvido. Então, note que é interessante observar que quando a gente fala de permanecer no caminho, focar no Evangelho, significa não ficarmos nem além, nem aquém. Quem fica aquém do Evangelho é aquele que ensina menos do que o Evangelho exige de nós. Então é uma versão soft do Evangelho. Uma espiritualidade que deixa de enfatizar, de ensinar, de estimular aquilo que a palavra de Deus apresenta. Então você vai ter um evangelho sem compromisso com a igreja, um evangelho sem missão, um evangelho sem pecado, um evangelho sem santificação, um evangelho sem domínio próprio, um evangelho sem céu, sem Jesus, sem Bíblia. É uma espiritualidade que alguns poderiam descrever como uma espiritualidade leve. Mas ela é leve porque ela é vazia. Carece de qualquer coisa significativa. Então esses são os que ficam aquém. Mas também existem aqueles que vão além. Então eles ensinam e praticam mais do que a Bíblia exige. Veja você. Então é um evangelho cheio de regras, mandamentos e rituais humanos. Então se o problema do primeiro é uma espiritualidade vazia, o problema do segundo é uma espiritualidade pesada, legalista, porque ela é sobrecarregada por ensinos e ênfases e práticas humanas. Então a gente fica sempre preocupado no que estamos fazendo e vigiando o que os outros estão fazendo. Então precisamos de uma espiritualidade equilibrada, focada no Evangelho. O Evangelho conforme a palavra de Deus.
Não significa apenas ler a Bíblia ou pregar a Bíblia, mas uma espiritualidade que enfoque no Evangelho a partir da Escritura, o relacionamento com Deus a partir de Jesus. Então a gente pode avaliar o cristianismo que vivemos pelo peso. Se estiver leve demais, muito fácil, tranquilo, pode não ser Evangelho. Se estiver pesado demais, cansativo demais, difícil demais, triste demais, também pode não ser Evangelho. Segunda dica que a segunda carta nos fala é sobre o amor ao próximo. A ênfase na comunhão comunitária, o amor fraternal entre cristãos, ele vai citar aí no versículo 6. Note que um dos problemas da nossa permanência no caminho é justamente a questão dos relacionamentos. Pessoas vão se afastando do caminho porque o seu coração vai se enchendo de mágoas, ressentimentos, amargura, até ódio, em relação a certos irmãos, em relação à igreja. E você já não consegue amar, não consegue sentir-se amado, desconfiamos de tudo, de todos. Temos um pé atrás com qualquer palavra, iniciativa. O famoso ranço vai tomando conta da gente. Às vezes os problemas não são nossos sentimentos, às vezes os problemas são nossos pecados. Pecamos, erramos, queremos nos isolar. O pecado, ele tenta nos tirar do caminho, e a primeira coisa que ele faz para nos tirar do caminho é nos afastar dos outros. É uma estratégia de combate animal. Você vê esses documentários aí de animais, você vai perceber que quando um animal caça o outro, né, a primeira coisa que ele faz é afastar esse outro da manada. Sozinho é mais fácil abatê-lo. Sozinho você fica mais frágil. Não importa o pecado que exista na sua vida, se afastar só vai contribuir com ele, só vai aumentar o problema. O Evangelho não é uma jornada para fazer sozinho. Então eu preciso renovar meu coração em relação aos irmãos, cortar essas raízes de amargura, sabe? Mande, né? Tem algumas raízes de amargura que já viraram árvores, florestas de amargura. Hora de cortar isso tudo, irmão. Mandar isso tudo para o inferno. Porque nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Como já falamos aqui, Deus não nos chamou para julgar o crente. Deus me chamou para servir o crente. Terceiro cuidado para a gente permanecer no caminho é o cuidado com a nossa experiência com Deus. Deus não é uma ideia. Deus não é um prédio. Deus não é um lugar. Deus é alguém, Jesus é alguém. Ontem estávamos no nosso DNA e lembrávamos aos irmãos, o Evangelho é alguém, uma pessoa. Por isso, a espiritualidade do Evangelho, ela é relacionamento. Então nós temos, veja, essas dimensões do cristianismo, o conhecimento da palavra de Deus, o relacionamento e a comunhão com os irmãos, e a dimensão da experiência com Deus. E aí entra, irmãos, a obra do Espírito Santo. Toda a experiência que temos com Deus, trata-se do agir do Espírito Santo em nós e entre nós. Participaremos da ceia. E a ceia é milagre do céu para as nossas vidas, por quê? Porque o Espírito Santo atua através dela.
A palavra de Deus transforma corações, porque o Espírito Santo atua por meio da palavra. As nossas orações edificam o nosso coração, porque enquanto você ora, o Espírito Santo atua na sua vida. Então, cada meio de graça, cada disciplina espiritual, tem poder não pelo próprio ritual. O ritual é ritual. Aqui tem suco, pão. Mas existe um agir do Espírito. O Espírito Santo é Deus. Deus agindo em nós. Existe graça que vem do céu sobre as nossas vidas. Por isso é muito bonito a gente observar na dinâmica da história do Evangelho que Jesus ele morre, ele ressuscita e ele é exaltado ao lado do Pai. Então Jesus está vivo ao lado do Pai. Então quando Jesus é exaltado ao lado do Pai, ele derrama o Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo faz? Ele traz sobre nós a obra de Jesus. Então Jesus está no céu e o Espírito Santo traz o céu sobre as nossas vidas. E um dia o céu vai descer e aí nós estaremos no céu. Mas até que o céu venha sobre todo o universo, nós vamos ao céu e o céu vem até nós por meio do agir do Espírito. Experiência com Deus. A permanência no caminho requer tempo na presença do Senhor. Então não é apenas você saber informações sobre Deus, não é apenas você fazer coisas para Deus, mas como Maria, aprender a ter tempo aos pés de Jesus, desfrutar a presença dEle. Como os discípulos no caminho de Emaús, sentir novamente o coração aquecer diante das palavras de Cristo. Então, para a gente terminar, eu chamo a sua atenção para o versículo 8, quando ele fala, tenham cuidado. E aí a ideia do texto é que você preste atenção em você mesmo. Quando o nosso organismo está doente, começam a aparecer sintomas. Tá? Os sintomas te levam ao médico, os sintomas te fazem tomar um remédio. Quando a nossa comunhão com Deus não vai bem, sintomas começam a aparecer. Quando a permanência no caminho ela começa a ficar difícil, sintomas começam a se manifestar. Às vezes, você percebe. Você começa a perceber de forma sutil que sua relação com Deus, sua relação com a igreja, seu compromisso, sua experiência, as coisas não estão indo muito bem. Como acontece também do ponto de vista da saúde física, a saúde, os sintomas da nossa enfermidade espiritual também transparecem ao outro. Sabe quando você olha para alguém assim, poxa, você está abatido, e você está pálido. Ó, essa pessoa aqui não está muito bem. E espiritualmente também, às vezes outras pessoas, os irmãos, a comunhão, é um instrumento de Deus para chamar a atenção para os sintomas da nossa enfermidade espiritual. Só que aí aquela história, tanto no físico quanto no espiritual, às vezes a gente não dá importância, né? Vamos tomar aqui um chazinho, vai passar, né? Não precisa de médico, não precisa de remédio, não precisa de tratamento, não precisa de nada disso. Então, meu irmão, minha irmã, queria desafiar você nessa manhã a se colocar diante do Senhor. E dizer para o Senhor, Senhor, eu te louvo porque a sua graça me encontrou.
A sua graça me colocou no caminho. E eu quero continuar no caminho. Mas eu não tenho forças. Eu sou fraco. Eu já percebo problemas, sintomas, dificuldades. Me ajuda, Senhor. Esse é o primeiro passo. Pedir que do céu venha graça para a sua vida. Essa é a minha oração por mim, irmão. Eu vou orar por você, mas eu queria muito que você também orasse por você mesmo. Minha oração por mim é que eu possa continuar servindo ao Senhor com alegria. Que a igreja e o ministério sejam para mim fonte de alegria. E isso até o dia que o Senhor me chamar. Eu queria que você orasse por você nesse sentido. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Seja honesto com o Senhor. Deus conhece o seu coração. Não se trata de você justificar para Deus por que você está assim ou assado. Não se trata de você explicar para Deus por que você está desse jeito. Se trata de você pedir ao Senhor para que a sua comunhão com Deus seja renovada. Para que você tenha forças do céu para permanecer no caminho. Deus amado e todo-poderoso, estamos diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa história. Pai, te louvamos porque a Tua graça veio ao nosso encontro. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor abriu para a gente o caminho do Evangelho. E nos deu esse privilégio, essa honra de poder caminhar com Jesus, de caminhar no Teu reino, de caminhar para a glória do Teu nome. Mas nesse mundo, nessa vida, Senhor, é tão difícil. E simplesmente, ó Pai, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor.
e suplicamos misericórdia, Senhor. Eu peço que o Senhor, com teu Espírito, venha atuar poderosamente na vida daqueles, ó Deus, que se sentem, Senhor, cansados, sobrecarregados, desanimados, daqueles que perderam a alegria de te servir, daqueles, ó Pai, que estão perdidos, ó Pai, paralisados, estagnados, daqueles que na verdade estão retrocedendo na sua vida espiritual, daqueles que não sabem o que fazer, daqueles, ó Pai, que estão cansados do fazer. Pai, o teu Espírito foi derramado sobre a tua igreja para trazer sobre nós a graça de Jesus de forma contínua, Senhor, como um rio que corre, que flui. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o rio da tua graça, Senhor, possa correr sobre nossos corações, nossas almas, nossos corpos, nossas mentes, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossa igreja. E como diz a tua palavra, Senhor, por onde esse rio passar, tudo seja transformado. Que os sinais de morte, Senhor, sejam superados. E que a gente possa ver surgir sinais de vida, Senhor, de vitalidade espiritual, de comunhão, de adoração, da emoção da tua presença, do coração aquecido pelo Evangelho, da força espiritual, Senhor, para te servir e para dizer não ao pecado, a força do céu para tomar decisões, ó Deus, de compromisso com o Senhor e com o teu reino. Abre os nossos olhos, ó Pai, lava, Senhor, os nossos olhos, para que possamos voltar a enxergar, ou talvez enxergar pela primeira vez, as belezas da tua glória, Senhor, as maravilhas do teu reino, a beleza do Evangelho. Que nos encantemos, ó Deus, com o teu amor, com a vida que o Senhor tem para a gente. Pai, em nome de Jesus, realiza uma obra permanente em nossas vidas. Não apenas a emoção desse momento, mas nos dá graça, recursos, sabedoria, Senhor, discernimento. Coloca pessoas ao nosso lado, Senhor. E dá-nos a humildade de pedirmos ajuda. Para que isso não aconteça apenas nesse momento de culto, mas permaneça na nossa vida nos próximos dias. Pai, lembramos também, Senhor, das pessoas que ao nosso redor queremos assumir um compromisso, Senhor, de oração por elas. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma oração intencional em prol do teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um compromisso de oração em prol, Senhor, da conversão de pessoas, da transformação de vidas. Para que homens e mulheres, ó Pai, que não te conhecem ainda, experimentem um poder transformador do Evangelho. Gente que já esteve na tua casa, Senhor, seja tocado pelo teu Espírito Santo e tenha a condição de recomeçar a caminhada. E gente que está, Senhor, na tua casa, sem forças para seguir em frente, que possa receber do céu a renovação, a cura, a força que vem do Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho, oramos. Amém.